Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 73 do podcast Fã de História. Eu sou Paulo Benediz e comigo está, como de costume, Rogério Lee Jesus. E então, Rogério, o que traz aos nossos ouvintes esta semana neste nosso soufflé de curiosidades históricas? Esta semana trago uma efeméride ligada ao próximo dia 1 de agosto, que é a data de um dos documentos fundacionais daquilo que hoje chamamos de Confederação Helvética ou Suíça. Aliás, é o dia do feriado nacional da Suíça, precisamente por causa disso, deste documento. E que documento histórico é esse? Olha, é o chamado Pacto Federal de 1291, um acordo celebrado entre 3 cantões, os de Uri, Schwyz e de Unterwalden, um acordo de proteção mútua. Proteção contra quem? Quem era o inimigo destes povoados? O principal inimigo era a famosa família dos Habsburgos, aliás, que conhecemos, não é, da nossa história, que detinha grande parte da jurisdição da região. Mas algumas destas regiões, nomeadamente Uri e Schwyz, já tinham obtido independência em termos administrativos do imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Continuam sob a alçada do imperador, mas estavam livres da influência dos senhores locais, precisamente como da família dos Habsburgos. Mas mesmo assim não foi suficiente, tendo em conta que esta família foi expandindo a sua influência, o que levou a várias alianças e a pactos regionais. Ou seja, o Pacto de 1291 não foi o primeiro. Não, bem pelo contrário. Houve várias alianças entre diferentes povoados, logo a partir de meados do século XIII. Mas, infelizmente, nenhum desses documentos, destes pactos mais antigos, sobreviveu até aos nossos dias. O que explica também a aliança de 1291 é que, nesse ano, morreu o rei Rodolfo I, o primeiro Habsburgo a ser imperador, lá está, deste Sacro Império Romano-Germânico, e isso levou a que estes cantões se organizassem, antevendo que o sucessor tentasse mover influências na região. Daí que, a 1 de agosto de 1291, tenham assinado este pacto, que é um documento muito simples e relativamente pequeno, que basicamente afirma uma aliança militar de proteção mútua contra inimigos que ataquem qualquer um destes territórios. E isso é muito importante porque, na realidade, este Pacto Federal de 1291 tem, sobretudo, uma importância simbólica. E isso quer dizer que não foi assim tão importante na prática? Sabemos, hoje em dia, que não. Aliás, o documento de 1291 só foi entendido como um documento fundacional no século XIX, quando foi, aliás, redescoberto e se percebeu que era necessário um documento histórico que mostrasse a criação desta Confederação Suíça. Aliás, estamos a falar do século XIX, não é? O período dos nacionalismos. E foi assim, então, que este documento foi entendido numa perspectiva mais nacionalista até durante o século XX. Mas, na realidade, percebeu-se que não foi bem assim. Como eu disse, houve muitos outros pactos antes do de 1291 e a importância desta aliança é muito relativa, tendo em conta que, no século XIV, é que esta confederação vai realmente crescer com cada vez mais cantões a juntarem-se. Ou seja, como um pouco por toda a Europa, a história estava, no fundo, a ser instrumentalizada. Exatamente. E em 1936 foi criado o Arquivo dos Documentos Federais, hoje em dia o Museu dos Documentos Federais, precisamente para albergar, para ter como peça central o Pacto de 1291. E foi construído este arquivo, hoje museu, em Schwyz, tendo em conta que foi um dos cantões iniciais e que é a partir deste cantão que derivou o próprio nome da Suíça. Apesar disso tudo, este é um documento essencial, quer para percebermos como se deu um passo na criação de um país há 733 anos, quer como a própria identidade nacional foi construída à volta deste momento. Um país, a Suíça, que acaba sempre por ser um bocadinho esquecido, não é? Nestas grandes contas de Itália, França, Alemanha, Reino Unido, a Suíça sempre ali. Exatamente. Ali há muitos séculos, como mostraste, mas sempre um bocadinho despercebida. Sim, uma história riquíssima que, na realidade, a Suíça, esta Confederação Helvética, afirma sobretudo a partir do século XV contra o Ducado da Borgonha, com várias vitórias militares impressionantes e que até vai definir a Suíça como uma potência militar, mas isso deixamos, efetivamente, para outro episódio. Mudando então de assunto, e tu, Paulo, do que é que nos vens falar esta semana? Este episódio sai originalmente a 29 de julho e por isso aproveito para fazer os nossos ouvintes recuar exatos 188 anos, até ao dia 29 de julho de 1836, data em que foi inaugurado em Paris o célebre Arco do Triunfo. Quando pensamos em Paris, vem-nos logo à mente imagens de alguns monumentos muito famosos, a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e, claro, o Arco do Triunfo. E o facto é que este último foi mandado construir por um velho conhecido do nosso podcast, Napoleão Bonaparte. A quem dedicámos, aliás, os nossos episódios 71 e 72, para quem quiser ouvir, e também falámos, aliás, na miscelânea passada, há 15 dias atrás, precisamente por causa das suas campanhas no Egito.
Mas pronto, realmente, isso é para quem quiser saber um pouco mais sobre este nosso amigo, o imperador dos franceses. Não lhe chamaria exatamente amigo, mas ficamos por aí. Conhecido, chamemos-lhe conhecido. Sim, o facto é que foi em 1806, depois da sua vitória na Batalha de Austerlitz, onde venceu os austríacos e os russos, que Napoleão encomendou então este arco triunfal ao arquiteto Jean Chalgrin. A ideia era que o arco servisse para celebrar e lembrar também os soldados franceses caídos em combate durante as guerras da Revolução e durante as próprias guerras napoleónicas, ao mesmo tempo que celebrava estas vitórias do imperador. E é por isso mesmo que é um arco triunfal, ou seja, celebra vitórias na guerra. E de resto é inspirado no arco do imperador Tito, em Roma, do período, obviamente, do Império Romano. E quando é que começam as obras, na realidade? Logo em 1806? Sim, as fundações do arco são lançadas nesse ano, de 1806, mas as obras na verdade só ficam terminadas, como disse, em 1836, a 29 de julho. Isto porque França viveu durante este início do século XIX um período de grandes convulsões, com a ascensão e queda de Napoleão, a restauração dos Bourbon, o regresso da República, enfim. Uma grande quantidade de mudanças que, obviamente, perturbaram estas obras, que eram, diga-se, particularmente caras. Estimando-se que terão custado ao todo uns 10 milhões de francos, o que equivale atualmente a qualquer coisa como 65 milhões de euros. Bom, mas pelo menos o resultado está à vista, não é? Que é uma obra impressionante. Sim, lá isso é. O Arco do Triunfo tem 50 metros de altura, 45 de largura e 22 de profundidade. Tal e qual como pensado pelo arquiteto original, tem então inscritas na sua superfície as vitórias francesas nas guerras dos finais do século XVIII e inícios do XIX, bem como o nome dos generais vitoriosos. Inclui até as vitórias napoleónicas em Portugal, a conquista do Porto na segunda invasão, a de Almeida na terceira, embora, como vimos nos nossos episódios 59, 61 e 63, dedicados precisamente a estas invasões, os sucessos franceses em Portugal foram um sol de pouca dura. Em todo o caso, o Arco do Triunfo serve também, desde o final da Primeira Guerra Mundial, como memorial aos soldados falecidos durante esse conflito, encontrando-se debaixo do seu grande arco o túmulo ao soldado desconhecido. E o arco, aliás, fica hoje em dia numa zona muito chique, numa zona muito icónica de Paris, não é? Sim, está numa zona icónica de Paris, no canto ocidental dos Campos Elíseos, e na confluência de 12 avenidas, mesmo no centro da Praça Charles de Gaulle. E por isso tem sido, desde o século XIX, um ponto de destaque para as paradas militares, tanto das tropas francesas vitoriosas como dos seus inimigos. Basta aqui lembrar o caso dos alemães, quer em 1871, quer em 1940. E para concluir, este Arco do Triunfo de Paris serviu ele próprio de inspiração a outros, desde logo ao Arco do Triunfo de Pyongyang. É isso mesmo, o Arco do Triunfo na Coreia do Norte, inspirado por razões muito semelhantes. Bom, realmente é muito curioso como na Coreia do Norte acaba por se imitar este Arco do Triunfo francês, não é? Dos inícios do século XIX, das vitórias de Napoleão, para um regime bastante diferente e muito peculiar, vamos lhe chamar assim, para ser simpáticos, não é? Mas realmente é uma obra de relevo e que ainda hoje marca a paisagem francesa e marca o imaginário do que é a própria França. Sim, é verdade. E para finalizar, Roger, quais são as sugestões desta semana? Olha, esta semana não há sugestões. Portanto, esta é a última miscelânea histórica antes de irmos de férias. Portanto, não temos nenhuma sugestão em particular. Nossa sugestão é para os nossos ouvintes descansarem. Se quiserem, efetivamente, novas sugestões, é irem às sugestões das miscelâneas anteriores, porque, efetivamente, irão encontrar há vários livros que valem a pena, ou documentários. E a nossa sugestão é descansem, visitem monumentos nacionais, que valem bem a pena, e aproveitem realmente também este verão. Sim, é verdade. Vamos ter umas férias, os nossos ouvintes esperamos que também, e têm sempre muitos episódios e muitas miscelâneas para ouvir se tiverem saudades nossas, e também, como disseste, muitas sugestões para ocupar um ano inteiro de leituras ou até visitas e documentários. E por hoje é tudo nesta nossa miscelânea histórica número 73. Já sabem, se quiserem juntar-se à nossa comunidade e apoiar-nos como patronos, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, o link fica na descrição, e agradecemos apropriadamente aos nossos patronos pelo apoio prestado e que nos permite manter o podcast. Podem também contactar-nos através do nosso e-mail em falandohistoriapodcast@gmail.com e, como de costume, a edição foi de Marco António. Como dissemos, vamos agora de férias, regressamos no final de setembro, portanto, boas férias e até setembro. Até setembro.
Miscelânea Histórica. E o Arco, aliás, fica hoje em dia numa zona muito chique, numa zona muito icónica de Paris, não é? E agora o Marco devia pôr aquelas músicas tipo muito chique. Atenção à ruta. René! René! Why has Yvette got on her face shaving soap? You stupid woman!